Então a nossa série onde você é a resposta. Amém? Muitas vezes nós procuramos a resposta em outras pessoas, mas na verdade a resposta está em você. Você foi chamado para mudar a história desta geração. Você foi chamado para ser um agente de transformação. E essa série então tem como tema: você é a resposta. E a mensagem de hoje é a fé que move o sobrenatural. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 12, diz: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Jesus nos dá uma orientação, Jesus nos dá uma lembrança de que nós, e aqui ele fala que somos nós, ele não fala que é o pastor, ele não fala que é o presbítero, ele não fala que é o evangelista, ele não fala que é o obreiro, ele diz que quem crer nele ainda fará as mesmas coisas que ele fez e ainda fará coisas maiores. Então, se nós começarmos a discorrer a palavra de Deus, começarmos a verificar aquilo tudo que Jesus fez, no mínimo, nós podemos fazer as mesmas coisas. No mínimo, minimamente, tudo que Jesus fez está disponível para nós fazermos. Porém, ele diz que nós faremos coisas maiores. E o que nós temos feito então de mesma coisa e o que nós temos feito de maior? Então o tema da mensagem de hoje fala a respeito da fé. Eu quero compartilhar com você o livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 33 ao 35, que diz: em seguida ordenou: encham 4 jarras grandes com água e derramem a água sobre o holocausto e a lenha. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela 3ª vez. Eles seguiram a sua instrução e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Elias é uma referência para nós porque ele simplesmente obedeceu. Ele demonstrou ousadia e foi corajoso, mesmo com todas as circunstâncias. Elias chega e fala para o rei. O rei era o bichão da goiaba. Ele mandava em tudo. Ele mandava prender, ele mandava soltar, ele mandava matar. Ele dava as ordens. E Elias fala para o rei: o negócio é o seguinte: traga os teus profetas para cá e nós vamos ver quem realmente é Deus. O rei podia dizer: esse cara está louco, mesmo porque o rei procurava Elias há um tempão, porque a intenção dele era o quê? Dizimar com os profetas. Algumas mensagens passadas nós vimos que quando Elias dá a notícia ao jovem para ele falar para o rei, falou: Elias, você está maluco, irmão? O rei quer a tua cabeça e você está dizendo para mim chegar para o rei, falar para ele que você está dizendo que é para trazer todo mundo para cima do monte. Ou seja, tinha que sair da onde ele estava, do conforto, da segurança, para ir aonde o profeta de Deus havia dito que era para ir. Isso demonstra ousadia. Isso não é coragem, isso é ousadia. Chegar para o rei e dar essa notícia. Só que isso não é tudo, né? Não foi suficiente para levar o povo ao arrependimento naquela época. Elias precisava mais do que palavras para mover aquela nação que já estava com o coração endurecido. Era necessário uma manifestação física de Deus. Era necessário Deus se manifestar de uma forma realmente sobrenatural. E graças a Deus, essa é a especialidade de Deus. Amém? Nós vamos falar a respeito de fé. Essa é a especialidade de Deus. Quando alguém chega no médico e diz: essa doença não tem cura, é incurável, aí Deus pode operar de uma forma sobrenatural, porque Ele é o dono das coisas impossíveis. A melhor coisa que existe é quando alguém diz que é impossível. Por quê? Deus trabalha na impossibilidade, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. E para que
tenha plena convicção de que foi ao Deus operando, é muito importante que nós comecemos a orar na impossibilidade. O que o profeta pedia era uma novidade, e mais ainda, algo que apenas poderia acontecer de forma sobrenatural. Não chovia há muito tempo. Se você parar para perceber e procurar investigar um pouco mais, porque quando nós lemos a palavra e ele diz, encham os vasos de água, eles estavam no alto de um monte. Lá não havia torneira, lá não havia poço. Aonde que eles iam buscar a água? Aonde, viu? Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Estou imaginando o rei dando a ordem para a galera. Galera, desce, vai buscar água. O pessoal descendo com o vaso nas costas. Mas que profeta mais ousado. O rei queria matar esse miserável. Agora ele dá uma ordem. E quem tem que buscar a água somos nós e tal. E descem murmurando e sobem murmurando. Chegam lá e agora? Derrama a água aí. Derramaram a água. Você, pô, chamou a gente para tomar água, a gente com sede e tal, vai derramar água, vai. E digo mais, desce de novo, traz mais água. Aquele povo queria matar o profeta realmente. Ousadia. Aí então Elias, além de acreditar que desceria fogo do céu, ele quis deixar bem claro que isso só seria possível através de uma manifestação divina. Por isso mandou derramar muita água. Mandou derramar água sobre o novilho, mandou derramar água sobre o altar, mandou derramar água até na valeta que tinha ao redor do altar. Elias estava respondendo a uma instrução do Espírito de Deus. Havia nele uma convicção de que todas as instruções que ele recebera do Espírito Santo iria acontecer. E se você começar a ler esse capítulo todo, você vai ver que a cada passo que Elias dava, uma nova revelação acontecia para ele. Então, às vezes, querido, você recebe uma revelação de Deus e você fica tentando imaginar, mas o que vai acontecer? Amado, dê um passo nessa revelação e uma nova revelação do Espírito virá sobre a tua vida, uma nova instrução. Nós temos ouvido que a obediência, ela nos leva à honra. Então, quando nós obedecemos, nós damos um próximo passo. Quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Em nenhum momento você vai verificar que Moisés recebeu toda a estratégia. Em nenhum momento nós vamos ver que Deus disse para Moisés, eis que vou enviar 10 pragas sobre o Egito. Não, mas ele pergunta, Senhor, como vou? Porque sou de lábios duros e não tenho trato, espera um pouco, vou levantar alguém. Quando ele resolve ir, Deus levanta alguém para ir com ele. E aí então vem a primeira ordem, vá lá. E ele vai até lá, recebe a primeira mensagem. E assim vai acontecendo. Para que nós possamos receber a plenitude de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, é importante nós darmos um passo de fé, é importante nós darmos um passo de obediência, porque quando nós assim o fazemos, receberemos a próxima revelação. Então, se você acha que você está parado, se você acha que você está estacionado, dê um passo de fé em direção àquilo que Deus já disse para você que vai fazer na tua vida, que vai fazer no teu ministério, que vai fazer na tua cidade, que vai fazer na tua nação. Nós precisamos dar um passo de fé para que a revelação venha até nós. E Elias então está ali recebendo essa instrução do Espírito de Deus. Havia nele uma convicção de que todas essas instruções iriam acontecer. E o autor do livro que nós estamos nos baseando nessa série, ele fala que nós precisamos ser obedientes, ousados, corajosos, mas o combustível de mudança em nossa vida é a fé. Somente quando nós colocamos em prática esse combustível, que é a fé, que as coisas vão acontecer. Você tem fé que existe aqui o ar atmosférico, e quando você respira, você consegue tirar o oxigênio e mandar embora aquilo que não é interessante para você. Você tem fé nisso, mas você não vê isso. E como você tem fé? Porque é uma necessidade humana. Se você não fizer isso, você vai morrer. Aquele que não acredita em Deus, então, mas eu não acredito em Deus. Então para de respirar. Vai dar um tempinho, se o cara for o cara da apneia, né? Ele vai
se sustentar um pouco mais. Então nós precisamos ter essa fé, nós precisamos ter essa inteligência emocional. O que Elias disse e como se posicionou foi fruto de sua intimidade com Deus. É fruto de intimidade. Ele sabia que quando ele profetizasse, a coisa iria acontecer. Porque ele faria em nome de Jesus, porque ele tinha intimidade com Deus. Não era a primeira vez que ele estava falando algo, que ele estava vivenciando algo. Ele já conhecia os profetas que o antecederam, ele já sabia o que acontecia quando alguém estava na presença de Deus, que é alguém que tinha intimidade com Deus. Saul procurava matar Davi há muito tempo também. E aí então ele descobriu que Davi estava escondido no rancho dos profetas. Daí ele pega e dá ordem para os seus soldados: vão lá buscar Davi. Aí então os soldados vão indo para buscar Davi. Já fico pensando, eles fazendo a estratégia: bom, nós vamos chegar lá, vamos cercar o rancho. Aí eu entro e falo: Davi, esteja preso. Só que quando eles estavam chegando e que eles transpõem a linha dos profetas, o que acontece com os soldados? Começam a profetizar. Não eram crentes, não eram lavados e remidos no sangue de Jesus, mas ali onde havia a intimidade de Deus, eles começam então a profetizar. Saem dali abismados, primeiro amor no coração, chegam para o rei, e o rei: cadê o homem? Rei, você não está ligado. Lá o mistério é profundo. Quando nós chegamos lá, começamos a profetizar. Profetizar, irmão, você está maluco? Vocês adoram outros deuses? Não, mas lá o bagulho é doido, mano. Ele pegou e falou assim: vou mandar uns guardas mais bravos agora. Pegou e mandou mais uma galera. Foi a galera lá. E chegando no rancho de profetas, quando eles entram, o que acontece? Começam a profetizar. Voltam para o rei: rei, negócio é o seguinte, é verdade mesmo, o bagulho é doido. Quer saber do que? Vocês não sabem de nada, eu vou mandar o bope lá agora. E aí vai o bope lá, chega o bope lá e quando transpõe a linha, o que acontece com o bope? Começam a profetizar. O rei fica brabo e diz: quer saber de uma coisa? Vocês não são de nada, quem vai sou eu. Só que com Saul aconteceu diferente, porque enquanto ele ia, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele e ele começou a profetizar pelo caminho. Gente, é doido, porque ele começa a profetizar pelo caminho, e ele está profetizando, daí ele arranca a camisa e continua andando, começa a profetizar, aí ele arranca a calça, continua andando, começa a profetizar, e ele chega na presença do profeta nu. É assim que diz a palavra. E ele deita na presença do profeta, e ele fica deitado ali nu, profetizando, profetizando, profetizando. Aquele que era o perseguidor começa a profetizar. Isso acontece quando se tem intimidade com Deus. As pessoas, quando vão na sua casa, quando ela entra na tua porta, se ela está enferma, ela vai ser curada, porque você tem intimidade com Deus. Se um lar está para se acabar, e eles vêm até você para conversar com você, o simples fato de começar a conversar com você, porque o sal da terra que existe em você, porque a luz do mundo que brilha em você, vai fazer as trevas dissiparem. Aquele que estava oprimido será apaziguado, aquele que estava com o intento de fazer algo ruim será apoderado de Deus de uma forma sobrenatural. Mas para que isso aconteça, é importante que nós tenhamos intimidade com Deus. Só por isso Elias tinha essa ousadia, só por isso Saul foi tomado pelo Espírito. O Júnior falou nessa manhã, no momento da adoração, que nós não somos mais uma igreja fechada, nós somos uma igreja para fora. As pessoas, quando olham para nós, elas têm que fazer uma leitura. Agostinho falava, e eu gosto sempre de falar, eu acho que eu já falei isso: pregue, pregue, nem que para isso você precise usar palavras. Quando as pessoas olham para a nossa vida, elas precisam fazer uma leitura diferenciada. O que é isso que tem de diferentão em você? Você é tão diferente. Sim, cara, eu sou eu, mas existe algo que mora aqui, que faz a diferença. Quando eu conheci Jesus, eu me tornei um homem melhor, me tornei um pai melhor, me tornei um esposo melhor, me tornei uma pessoa melhor. Isso precisa ser um reflexo da nossa vida, isso é ser sal, isso é ser luz. E para nós nos movermos no sobrenatural, precisamos de algumas coisas, e a primeira coisa dela é: elimine
o que rouba a sua fé. Hebreus 11:1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. A fé, segundo o autor de Hebreus, é a certeza de coisas que nós não vemos e que acontecem. É o firme fundamento das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Só que vivemos num mundo rodeado de incredulidade, vivemos num mundo rodeado de dúvidas. É mais fácil da gente duvidar, é mais fácil questionar, é mais fácil indagar do que crer, do que acreditar. E isso tem roubado a nossa fé. Isso tem nos trazido dúvidas, incerteza, incredulidade. Estamos aí numa situação onde a Amazônia está pegando fogo. Cara, a Amazônia pega fogo há muito tempo. Aqui em Brasília nós aprendemos que queimada é uma coisa que acontece. O que nós temos feito em relação a isso? Gente, 2 palitos. O povo de Deus se reunir e falar: Senhor, manda uma chuva. Não precisamos de bombeiro, não precisamos de avião, não é só Deus. Sara essa nação. Vai chover aqui, se for da tua vontade. Amém? Elias estava nesse contexto. Ele estava pedindo chuva. Mas era chuva do quê? De fogo. Porque ele disse: o Deus que responder com fogo, esse sim é Deus. E além de corajoso, ele era ousado, né? Que ele falou para a galera: pessoal, acho melhor vocês falarem um pouquinho mais alto, que o Deus de vocês deve estar ocupado, está dormindo, está no WhatsApp, né? Alguma coisa está acontecendo. A incredulidade tem roubado a nossa fé. Você precisa eliminar tudo aquilo que rouba a sua fé, para que assim a gente possa caminhar em fé. E aí então, dentro desse tópico, eu quero falar a respeito de alguns ladrões da fé. O primeiro deles: as circunstâncias e ansiedades podem roubar a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que entregue todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vós. E todas, no grego, no aramaico, no hebraico, no jamaico, é todas. 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 Filipenses continua: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela ação, oração, súplicas, ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Gente, isso aqui é tremendo. Tem uma revelação, tem uma chave aqui. Mas olha lá, de novo eu quero ler. Em tudo, pela oração. Senhor, quero apresentar ao Senhor o meu trabalho. Oração. Súplica. Senhor, eu preciso desse trabalho, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar o meu chefe. Eu peço que o Senhor venha abençoar essa empresa. Faz prosperar, Senhor Deus, para que assim eu possa ter um emprego. E ações de graça. Senhor, muito obrigado por esse emprego. Muito obrigado. Porém, quando algumas coisas acontecem, nós não conseguimos dar ações de graça. Talvez seja difícil você dar ações de graça quando você recebe a carta do aviso prévio. Mas a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Você não pode contemplar o que vai acontecer. Talvez se você permanecesse nesse emprego, aconteceria algo que fosse fazer com que você perdesse a salvação, que você cometesse um pecado. Em tudo dai graças, é em tudo. Senhor, não sei qual é o propósito desse aviso prévio, mas Tu o sabes, Pai. Então eu quero entregar esse aviso prévio ao Senhor como ações de graças, porque a Tua palavra diz que em tudo dai graças. E ainda, Senhor, tomo posse da Tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como nós estamos acostumados a criticar, como nós estamos acostumados à incredulidade, em não acreditar, nós
começamos então a murmurar, e aí então não conseguimos dar ações de graças em tudo, aí então não conseguimos fazer uma oração em tudo, não conseguimos a súplica em tudo. Nós precisamos aprender a não andar ansioso por coisa alguma. Você recebeu um diagnóstico que disse para você que você tem algo. Gente, faz muitos anos eu recebi um diagnóstico que eu tenho um tumor na hipófise. Minha família briga comigo, né? Porque eu, de vez em quando, não vou no médico. E tipo, de vez em nunca, né? Cara, eu não tô nem aí com esse tumor, velho. Deus tem um propósito na minha vida, né? Tem dois tipos de problema. O que você não consegue resolver e o que você consegue resolver. Se você não consegue resolver o problema, então não adianta você tentar resolver o problema, irmão. Não ande ansioso. E se você consegue resolver, você vai lá e resolve. Talvez seja problema financeiro, talvez seja problema familiar, talvez preocupações com o futuro. Coloque isso aos pés da cruz. Não deixe que as circunstâncias e a ansiedade tire a sua fé. Outro ladrão da fé é o medo. Isaías 41 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, ajudarei, segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Cara, você está na mão direita vitoriosa de Deus. Se fosse só a mão de Deus, estava sossegado. Mas diz que você está na mão direita vitoriosa. Cara, nesse contexto, eu quero estar até na mão esquerda. O que interessa é nós estarmos no centro da vontade do Pai. Salmo 56:3 é um salmo top. É o salmo chave para quando você estiver com medo. Olha lá. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Deus, estou com muito medo aqui, mas eu confio em ti. E é nessa força que eu vou. Quando o medo tentar roubar a tua fé, irmão, te dizendo que é impossível, lembra que Deus diz: eu sou o Deus do impossível. Lembra que Deus diz para você: não tema, Ele está com você. Confie nele, mesmo quando o medo tentar roubar a tua fé. Eu sou policial de muito cedo. Com 18 anos eu já tinha passado no concurso da polícia. Com 19 anos eu me formei. E eu me lembro a minha primeira ocorrência. E eu não tinha Jesus no coração. Eu não conhecia quem era Deus. Minha primeira ocorrência, eu não estava com medo. Mas eu esqueci de dizer isso para as minhas pernas. Minhas pernas tremiam. Era um assalto a banco, os caras armados até os dentes. E naquela época era um revolvinho canela seca. Me deram 6 munição. E eu indo para esse tiroteio. Só que eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade com Ele. Mas mesmo assim eu falei: Deus, cuida de mim. E tremia a minha perna. Aí na segunda já não tremeu mais. Porque nós precisamos dominar o nosso medo. E isso ficou muito mais fácil quando eu conheci Jesus. Porque ainda assim, com mais de 20 anos, eu era oprimido pelo inimigo. Eu dormia de luz acesa, porque eu tinha medo. Eu era policial, já tinha mais de 20 anos. Dormia de luz acesa, porque eu tinha medo. Dormia com o revólver embaixo do travesseiro. Cara, e é normal. Casa de madeira, quando faz sol, né? À noite a madeira começa a trabalhar e começa a instalar. Pensa num cara que não dormia. Não dormia, eu apagava, eu desmaiava, né? E eu dormia assim com acolchoado, né? Acolchoado é o famoso edredom do momento, né? E o meu era de pena de ganso, pesado, ó. Aí, depois eu me converti, conheci Jesus, Ele me curou, me tirou todo o meu medo.
Aí o meu pai, quando chegava em casa, me via dormindo, né? Dizendo, agora dorme pelado. Quando eu era jovem, dormia até de cobertor, tudo. Mas eu nunca falei para o meu pai que aquele cobertor não era para frio, era para medo. Nós precisamos entregar todo esse medo para Deus. Ele está conosco. Outro ladrão da fé são pessoas. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe os vestidos e outras roupas de Dorcas que tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. 1 Tessalonicenses. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Amados, você tem certeza que você está cercado de pessoas que podem te impulsionar a lugares ainda maiores de fé para manifestar o poder sobrenatural de Deus? Porque às vezes a gente está no ponto de ônibus e daí alguém está do lado ali que não conhece Jesus. Nossa, mas que horror! Você viu? Nosso governo não se preocupa com a Amazônia. As girafas estão morrendo na Amazônia. E você pega, é mesmo, né? Você vê que horror, aonde nós vamos parar? Meu Deus, que clima seco, né? Tá tão seco o ar. É verdade, eu não aguento mais. Aí chega na igreja, Deus, que é o Deus do clima, de tudo que há. Só que daí na hora que você pode dizer algo, você diz, não, é mesmo, é isso mesmo. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas é todas. Nós não podemos deixar que as pessoas roubem a nossa fé. Fica tranquilo, irmão. Deus vai restaurar teu casamento. Não tem mais jeito. Se você fosse casado com ela, você ia saber. É verdade mesmo. Então concordo com você, não tem mais jeito. Ei, cadê o Deus do impossível? Você já pensou? O povo chega para Moisés. Moisés, não tinha túmulo suficiente lá no Egito para a gente ser enterrado? Você precisou trazer nós para o deserto? Aí Moisés olhava para trás, o exército de Faraó. Olhava para frente, o mar. Pessoal. Agora não tem mais jeito mesmo. Vamos sentar e vamos morrer. Não. Moisés não estava preocupado com as... Gente, e era gente pra caramba, hein? Tinha muita gente. Milhões de gente. Era muita gente mesmo. Falando para Moisés. Que saudade da cebola do Egito. A gente veio aqui para morrer. Nós queremos comer carne. Cara, se eu sou Moisés, irmão. Nossa, se eu sou Moisés. Por isso que eu não sou Moisés. Então, ele num ato de fé, ele fez o que tinha que ser feito. Os caras que andavam com ele, da outra vez também, mesma coisa. Precisavam atravessar o Jordão. Assim, pode atravessar. E no Jordão foi diferente. Porque o Jordão não abriu igual o mar. Porque a galera viu o mar abrir, né? Ei, e outra coisa. Você acha que o negócio foi abrindo assim e a galera já foi andando? Fala sério. Você chega na frente do mar, abre uma parede. Diz lá que era uma parede do lado esquerdo e uma parede do lado direito. Você acha que o povo entrou naquele lugar de cara assim? Mas não entraram nem com a vacatuça. Falou, vai Moisés, vai você. Pessoal, eu fico imaginando a galera passando e olhando aquela montoeira de mar. Deve ser tipo um aquário, tá ligado? A parede aqui, os peixes vinham, davam uma olhada aí, galera. Já pensou se isso aqui vai? Alguém já chegou o tubarão da hora ali, olhava pra você olhava pro tubarão, buh! Cara, o negócio era nervoso. E no Jordão foi diferente, porque eles podem atravessar. E a galera foi pegando e foi atravessando. E daí foi abrindo. Isso é a fé. Tem vezes que Deus vai dizer para você fazer uma coisa e você vai pensar, meu Deus, e agora? O cara do livro disse que ele estava na fila do banco e o Espírito Santo pegou e falou para ele, fala do meu amor para essa galera aí. Gente, é muito fácil chegar aqui e falar para vocês, irmãos, eis que te digo que Deus ama você e tem um propósito na tua vida.
Agora eu quero ver você fazer isso lá na fila do banco. O troço lotado mesmo. Você já pensou, Deus pega e fala para você? Não, Deus, não vou falar. O senhor está de sacanagem. Não, Deus nunca está de sacanagem, irmão. Se Ele falou, tem alguma coisa que vai acontecer. E quando as pessoas são ousadas, as coisas acontecem. Talvez quando você esteja naquele banco e Deus diga para você, fala do meu amor para que essas pessoas saibam quem eu sou. Talvez ali naquele banco tenha uma pessoa que está pensando em se matar e você não vai falar do amor de Deus e essa pessoa vai tirar a sua vida. Então, para de não ouvir o que Deus disse para você fazer. Se Deus falou, faça. Não fique preocupado. Deus não está preocupado com reputação. Imagina aquele cego. Diz que ele gritou. Gente, não é assim. Jesus, filho de Davi. Não, ele gritou. Era a última esperança dele. Jesus, filho de Davi. A galera, cala a boca, rapaz. Você está maluco, irmão? Gente, ainda bem que Deus não pede umas coisas malucas para nós, como antigamente. Você já pensou? Fala sério. Se Deus falar para você, lá na fila do banco, falar para o pessoal, fala do meu amor. Você, Senhor, me livra disso. O que você vai fazer? Nós precisamos ser sal da terra, nós precisamos ser luz do mundo. As pessoas têm roubado a nossa fé. Outro ladrão da fé, Satanás. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, plenamente. Tiago, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Gente, olha que fácil que é para o diabo fugir. Resistir. O que é resistência? O Tiago tem forçado umas resistências aí, já queimou 2 desde que veio para cá, do teclado. Né? Ainda bem que na fonte do teclado tem uma resistência, que daí não deixa passar para o teclado. Resistir é você se opor, é você dizer não, irmão. A esposa está lá fritando uma batata, você adora aquela batata e tal, e aí então você chega na batata, vai pegar a batata, amor, resista até a hora do almoço. Cara, você vai ficar ali naquele pote de batata, sentindo aquela fumacinha entrar no teu nariz? Não, para resistir você precisa fazer o quê? Você tem que sair de perto. Resista ao diabo. Como? O diabo tem tentado roubar a tua fé pelo WhatsApp? Saia do WhatsApp. Saia da rede social. Resistir é se opor. Resistir é dizer não. Resistir é você sair fora. Aonde o inimigo tem tentado você, aonde o inimigo tem roubado a tua fé, resista, saia, porque se você resistir, ele vai fugir. Isso aqui é tremendo, diz que ele vai fugir, não diz que ele vai embora, não diz que ele vai dar um tempo, diz que ele vai fugir. Quando o inimigo tenta roubar a sua fé, lembrando você do teu passado, lembre que a Bíblia diz quem você é. Você não deixa de ser filho por causa do teu passado. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, mas precisa ser feito novo. Porque tem muita gente que diz, o meu passado, mas quando vai falar do passado, fala com saudade. Ai, que saudade das cebolas do Egito. Porque quando eu estava no mundo, bebia 3 caixas de cerveja e não tinha problema. Porque quando... Cara, Deus diz que dos teus passados Ele não lembra mais. Se Ele não lembra mais, quem é você para ficar lembrando? Você está menosprezando o preço que foi pago lá na cruz. Jesus quer te dar vida, Ele quer te dar vida em abundância, e o inimigo é o ladrão da fé, e somente a fé move o sobrenatural. Então esses são os ladrões da fé: Satanás, as pessoas, o medo, a ansiedade. Dando continuidade, para nós nos movermos no sobrenatural, nós precisamos crer que Deus continua realizando o impossível hoje. A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem.
Cara, você vai andando, o milagre vem vindo atrás de você. Então não precisa você ir, vamos lá na igreja, o fogo de Jeová, porque lá tem milagre. Daí vai o povo lá, não, vamos lá para a igreja, a unção do mar dos... Vai lá também, né? Cara, não é isso. O sinal seguirão aqueles que creem. Aonde você estiver indo, gente, o milagre está indo com você. Você não está vendo, mas a cura está indo com você. E você está passando por pessoas, e a cura está indo com você. E você esquece de orar pelas pessoas. Vai visitar o Wesley no hospital? Não lembra que só tem ele lá. Quando você estiver entrando, Senhor, eu estou entrando aqui, a palavra diz que os sinais seguirão os que crerem, eu creio que a cura está aqui comigo. Senhor, eu não sei aonde o Senhor precisa entrar, mas vai entrando aí nesses quartos e vai curando a galera aí, porque... Quantas vezes a gente passa na frente do hospital e passa na frente do hospital? Senhor, eu não sei quem está aqui, mas manifesta a tua cura nesse lugar. Senhor, usa os médicos, usa as enfermeiras. Nesse momento, Senhor, pode estar acontecendo uma cirurgia. E de repente o espírito de morte está lá naquela sala de cirurgia. E quando você está passando, e a palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem, e a palavra de Deus diz que você é a luz, você está passando, a luz está acompanhando você. E a palavra diz que a luz faz o que com a treva? Dissipa as trevas. Cara, você não precisa nem orar às vezes, mas tem que ter intimidade. Você está andando pelo hospital, você passa por uma porta aberta, a luz entra e as trevas são dissipadas. Você já pensou? Só de você passar. Imagine se você abrir a tua boca e começar a profetizar. Profetiza, filho do homem, profetiza. Profetiza na frente do tribunal, profetiza na frente do presídio, profetiza na frente do orfanato. A gente está nessa escola, vamos profetizar. Senhor, quando as crianças passarem por essa porta, Pai, que o teu poder seja sobre a vida dela, que o teu amor entre no lar dessa criança, Senhor. Eu não sei o que acontece durante a semana, Pai, mas eu creio que a tua palavra pode transformar essas vidas. Talvez crianças estejam aqui, sejam vítimas de violência doméstica, sejam vítimas de abuso. Nós não podemos passar pela vida das pessoas e as pessoas permanecerem da mesma forma. Eu falo e não canso de falar. A minha preocupação não está com as almas que eu vou ganhar para Cristo. A minha preocupação está nas vidas pelas quais eu vou passar e não vou fazer a diferença. Eu não posso me conformar em passar pela vida das pessoas e elas não serem transformadas. Deus resgatou a mim. Então Ele pode resgatar qualquer um. Nós precisamos ser a diferença. Abacuque 3,2 diz que: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira lembra-te da misericórdia. Esse versículo nunca foi tão atual. Realiza de novo, Senhor, na nossa época, na nossa geração, as mesmas obras. Faça com que essas obras sejam reconhecidas em nosso tempo. As mesmas obras em nosso tempo, na nossa geração. Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amados, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Ele é o mesmo. A palavra diz que Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo amanhã. Seu poder não mudou, seu espírito não mudou. Deus não ficou mais fraco, Deus não ficou sem ouvir. O mesmo poder que estava em Elias, o mesmo poder que estava em Jesus, o mesmo poder que estava nos apóstolos está aqui e se move entre nós. Nós podemos tomar posse disso, basta nós começarmos a falar aquilo que nós precisamos falar, basta nós fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Jesus disse que nós faríamos as mesmas coisas e maiores. Jesus respondeu em Mateus: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A fé gera certeza, querido. A fé gera algo que ninguém pode entender. Elias já sabia o que Deus queria realizar. Ele já tinha visto coisas tremendas da parte de Deus na sua vida, por meio do seu ministério, mas nada como aquilo que estava prestes a acontecer.
Gente, teve uma outra parada que Elias orou e o que aconteceu com o sol? O que aconteceu com o sol? Parou! E os cientistas hoje, né, falam, existiu uma fase onde o sol parou. Na verdade não foi o sol, mas Elias estava, o negócio dele era o troço parar. Não interessa quem vai parar. Ou seja, Deus usa a nossa oração até em ignorância, no sentido de não conhecer, de não saber. Aí então diz que depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse-lhes: enchem de água 4 jarras grandes, derrame sobre o holocausto, sobre a lenha. Faça de novo. E eles fizeram de novo. Façam pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Você já tentou fazer um churrasco? Que hoje eu vou testar o fogo do céu. Vai lá, coloca o carvão. Quem que coloca a picanha na grelha antes do fogo estar aceso? Coloca a picanha. Mulher, traz um vaso de água aí. Joga. Traz mais um. Joga de novo. Traz outro. Joga de novo. Aí, agora nós vamos comer um churrasco. Tem gente que coloca álcool, coloca acendedor, coloca papel com óleo e o fogo não acende. Basta ter a fé de Elias. Fogo! Já pensou? Que embaçado, velho. E Elias estava para fazer algo sobrenatural. Quantos profetas foram para a fita nesse dia? 450 mais 400, né? E ele estava ali, então, ele não estava com uma galera. Ele estava sozinho. Tinha 450 caras ali, falando, orando, rezando, tretando, e mais 400 de quebra, e ele lá na frente da galera. Ô pessoal, o negócio é o seguinte, fala mais alto aí que eu acho que o Deus tá surdo aí. Cara, no meio de 950 pessoas, você acha que não tinha uma que queria pegar o Elias e quebrar ele? Vamos pegar esse profeta que ele está pensando, né? E ele foi ousado. Elias encharcou o sacrifício com água, porque ele queria mostrar a sua convicção que o fogo de Deus cairia de forma tão sobrenatural que ia fazer até a água pegar fogo. A manifestação do fogo caindo era algo novo para Elias. Ele nunca tinha visto cair fogo do céu. Só que isso não intimidou ele, porque a fé é a certeza daquilo que não se vê. Eu acredito que foi assim também com Moisés, com Noé. Noé, faz uma arca. O que é uma arca, Deus? Ele não perguntou. Você vai fazer desse tamanho assim, assim, assado, porque eu vou mandar chuva. Chuva? O que é chuva? Não perguntou. Nós precisamos simplesmente... Isso daí, quem é campeão em fazer isso é a esposa, né? Você pergunta uma coisa para a esposa, ela não consegue te responder. Ela faz outra pergunta para você em cima da tua pergunta. Ou será que é só lá em casa isso? Seu amor, aonde que está o ovo? Para que você quer saber onde é que está o ovo? É só você está na geladeira. Outra coisa que acontece na casa da gente, mulheres, isso aí é verdade mesmo. Sabe quando a gente pergunta para você, amor, cadê a toalha? E você fala, a toalha está lá na primeira gaveta do lado direito. A gente vai até lá e a toalha não está lá. É porque não está mesmo, gente. Só que daí o que acontece? Algo sobrenatural. Quando a mulher vai lá na gaveta e abre, a gaveta está lá. Ah não, a toalha está lá. Gente, isso aí é o inimigo que quer fazer nós brigar. Ele esconde a toalha. E Elias, então, ele estava nessa, que ele não sabia o que ia acontecer. Eu nem sei por que eu falei isso, tá? Falei. Elias não sabia. Ele não tinha noção do que ia acontecer. Mas ele fez. O autor diz assim, que não adianta você ter ousadia, coragem, obediência, se lhe falta
fé, pois somente a fé leva à manifestação do sobrenatural. Para alguns pode até ser loucura, mas eu creio que Deus, Ele se alegra com sonhos impossíveis. Sabe por quê? Porque daí não tem aquele negócio, eu lutei tanto para conquistar isso. Não, cara, o que é impossível é Deus quem faz. É só Ele que pode fazer. Aquilo que você vislumbra em sua vida parece algo impossível. Teu casamento, né, parece algo impossível. O que Deus chamou você, que só pode acontecer se for de forma sobrenatural. Existem algumas coisas que nós precisamos sonhar. Sabe aquele sonho que você tem e que você acha que é impossível? Que bom, esse é um bom sinal, porque daí Deus pode realizar o seu sonho. Sabe, eu namorei a Renata por um bom tempo, e daí nós nos separamos, brigamos. Foi a pior fase da minha vida. Eu saía de serviço, eu ia para casa, deitava no colo da minha mãe, chorava. Eu chorei tanto que eu achei que não tinha mais lágrimas. Parecia impossível. Não, parecia não, era impossível, gente. Não tinha mais jeito. Eu tinha perdido a mulher da minha vida. E eu não conhecia Jesus. O que era pior, né? Porque se eu conhecesse era mais fácil. Porque eu sabia, não, agora tô suci, né? É impossível, ó Deus, tá com um problemão aí pra você resolver. Né? Só que daí a Renata, ela veio para Deus e ela lutou pelo impossível. Aleluia! Hoje eu sou o homem mais feliz da face da terra. Aquilo que parece impossível é o que Deus quer realizar. O sonho que você acha impossível. Meu sonho era ser policial. Estudei para isso. Fui para a capital do estado, fiz o concurso. Fui muito bem na prova. Mas fui bem pra caramba. Chego em casa, sai o resultado. Reprovado. Assim, como reprovado, cara? Detonei na prova, irmão. Mas detonei detonado mesmo, tá ligado? Das 100 questões eu tinha certeza que eu tinha acertado 98. Mas reprovei. Liguei pro meu pai, um homem amável, né? Volta pra casa. Voltei pra casa. Falei, pai, mas você é capitão de polícia, cara. Dá uma ligada lá, conversa com os caras que eu tenho certeza que eu acertei 98. Volta pra casa. Assim, beleza. Meu sonho era ser polícia. Voltei, me inscrevi para um próximo concurso. Para minha surpresa, mesma prova. Eu consegui errar as 2 questões que eu tinha errado na primeira. 98 questões. Passei em primeiro lugar. Mesmo concurso. Liguei pro meu pai. Meu pai, cara amoroso, né? Pra caramba. Não fez mais que obrigação. Era o sonho da minha vida. Casei com a Renata. Tivemos a Gabriela. Aí, a cidade onde eu estava era uma cidade extremamente violenta. Era, no mínimo, 3 confrontos por dia. Aí a minha esposa começou a ficar preocupada. Sair da polícia. Saí da polícia. Aí a minha vida acabou, né? Porque o meu sonho era ser policial. Daí um dia ela chegou, amor, volta pra polícia. Agora é impossível. Porque eu já estava com 28 anos de idade, já estava gordinho. Eu sei que eu sou gordinho, tá, pessoal? Mas eu estava mais. Eu fiz até uma bariátrica. Aí era impossível eu passar na prova física. Na prova física era impossível. Eu fiz a corrida, velho, falando, Senhor, dá ordem para os teus anjos me empurrar aí, velho. Nem que vá me dando espadada nas costas. Era impossível. E eu passei. Porque nós precisamos gerar no sobrenatural os nossos sonhos. Na hora de fazer a barra, vamos, Senhor, eu entrei fazendo 32, né? Se eu fizer 2 hoje eu estou no lucro. Né? Manda um anjo aí. Eu invoquei a força de Sansão. Velho. Dá meus pulos aí. E eu só passei porque era impossível. Sabe por quê?
porque maldito o homem que confia no homem. Que se eu fizesse todas as bases que eu precisasse, se eu já fosse um atleta, aí não foi Deus quem me deu. Então nós precisamos lutar por aquilo que é impossível. Para mover o sobrenatural, nós precisamos exercer a nossa fé. João 14,12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa. 1 Coríntios: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Sabe? Então não é no falar bonito, não é no ser eloquente, mas é ser espiritual, é orar pelas pessoas, é fazer com que o poder de Deus venha até a vida das pessoas. Do que adianta crer, mas não exercer a nossa fé? A fé sem ação não vale nada. Várias situações na nossa vida é uma oportunidade de nós crermos. Várias situações na nossa vida é uma oportunidade de nós exercermos a nossa fé. Deus quer que a gente cresça em intimidade com Ele. Por isso, não só acredite, mas se mova no sobrenatural. Começa a fazer testes, começa a profetizar, começa a manifestar o poder. Senhor, aqui na minha vizinhança aqui, o senhor está ligado, é muito barulho, muita festa. Entra nessas casas aí, Senhor, faz com que isso diminua. Começa a exercer a tua fé. Vai passando num lugar, você vê que aquele lugar ali é um lugar onde tem muita prostituição, muita drogadição. Passa num cruzamento onde você sabe que tem muito acidente. Senhor, quero consagrar esse cruzamento aqui ao Senhor. A tua palavra diz que é onde a planta do meu pé pisar, aquele lugar é santo. Então, Senhor, estou pisando aqui, quero consagrar esse lugar, quero declarar que esse local é santo. Senhor, quero declarar que os acidentes aqui vão diminuir até desaparecer. Começa a fazer isso para você ver. Começa a exercer a tua fé, começa a exercer a tua voz profética, a voz que não quer calar. Gente, nós estamos na capital do nosso país, nós somos os únicos crentes que temos a oportunidade de irmos até o Palácio do Planalto, até a Praça dos Três Poderes, dobrarmos os nossos joelhos ali e clamarmos pelo poder de Deus sobre a nossa nação. Nós somos representantes natos desta nação, nós podemos fazer a diferença nessa nação. Você pode estender a tua mão lá para o Planalto, você pode estender a tua mão lá na Câmara dos Deputados. Chega de nós reclamarmos que os nossos deputados são corruptos. Vamos até lá, vamos estender as nossas mãos, vamos profetizar que aqueles homens, assim como chegavam no rancho de profetas e começavam a profetizar, eles vão chegar naquela casa de lei e vão começar a manifestar o poder de Deus. Se não é por eles, é por nós. Se não é por eles, é pelo poder de Deus. Assim como Saul procurava matar Davi, se esses deputados estão procurando matar a família brasileira, nós vamos fazer com que eles sejam cheios do poder de Deus para transformar essa nação. Nós temos essa autoridade, nós temos essa autonomia e tudo isso está disponível para nós. Nós precisamos fazer caravanas proféticas, nós precisamos invadir o palácio, nós precisamos invadir, porque é aberto, gente. Quando tem sessão dos deputados, aqui não é secreta, é aberta. E se é aberta, nós podemos ir até lá. E se nós somos sal, e se nós somos luz, nós podemos manifestar a luz naquele lugar. Não precisamos nem abrir a nossa boca. Nós precisamos fazer a diferença. Deus está chamando você para escolhas de fé. Marcos 16: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Olha só, estes sinais acompanharão os que crerem. Se você só crer, imporão as mãos sobre os doentes e serão curados. Se você só crer, você não precisa nem orar, você basta pôr a mão sobre o enfermo e ele será curado. Essa é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você só crer e impor as mãos, você não precisa nem orar. É a Bíblia que está dizendo isso. Se você é discípulo de Jesus,
então você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem os dons, você tem a autoridade que é outorgada por Jesus. Através do nome dele você pode fazer sinais e maravilha. Não é prepotência, não é arrogância, é o poder de Deus se manifestando na tua vida. Você pode mover o sobrenatural, irmão. Você pode mover o sobrenatural, irmão. Você tem exercido a sua fé nessa caminhada? Viva os milagres de Deus. Viva os milagres através do Espírito Santo de Deus em sua vida, através da sua vida. Querido, o Espírito Santo vai usar você nesses dias para a manifestação de muitas curas. Fica atento, porque Deus vai usar você na manifestação de muitas curas. Começa a orar pelo teu familiar. Começa a orar por aquele familiar que você sabe que tem uma enfermidade. Começa por aqueles que têm uma enfermidade impossível. Impossível. Começa a orar, começa a se consagrar. Senhor, eu estou indo lá visitar aquele meu irmão, Pai. Quero tomar posse da tua palavra no Evangelho de Marcos, que diz que aqueles que crerem imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Pai. Então, Senhor, o Senhor sabe que de repente naquela casa eu não posso orar, o Senhor sabe que lá não pode, a galera não gosta, mas a tua palavra diz que se eu impor as mãos, ele será curado. Dá um jeito de chegar nesse parente, dá um jeito de chegar nesse familiar, e sem falar nada, você só vai impor as mãos sobre ele, e ele será curado. Comece a impor as mãos sobre as pessoas que te cercam, porque ela está precisando de uma cura muitas vezes, e ela não tem o conhecimento, mas você tem o conhecimento, que se você impor as mãos, ela será curada. Comece a impor as mãos sobre o motorista do Uber, comece a impor as mãos sobre o motorista do ônibus. Você pode só, bom dia, senhor. Bom dia, como você está? Comece a pegar na mão das pessoas e a olhar nos olhos das pessoas, porque se você é luz, se você é sal, as pessoas nunca mais serão as mesmas ao terem um encontro com você. Nunca alguém que se encontrou com Jesus saiu da presença dele da mesma forma. Deus não quer que eu e você tenhamos apenas conhecimento de experiências sobrenaturais dos heróis da fé, das gerações anteriores. Ele quer que nós sejamos inspirados a ponto de nós vivermos e registrarmos a nossa própria história. Nós seremos protagonistas da história. Nós faremos a diferença. A nossa oração nesta manhã é para que o Espírito Santo de Deus faça de novo. Quando nós temos fé em Cristo, nós vivemos os milagres. Amado, obedeça, seja ousado, tenha coragem, mas acima de tudo, ative a sua fé para viver o sobrenatural de Deus. O autor diz: precisamos de coragem que vem do Espírito Santo para avançarmos em tudo que Deus deseja e sonha para nós. Não está com coragem suficiente, irmão? Espírito Santo, me enche de coragem. Me dá coragem. Tenha coragem para vencer as circunstâncias. Tenha coragem para viver o silêncio, para vencer o silêncio. Tenha coragem para vencer aquilo que é desconhecido. Querido, você é a resposta. Não é o pastor, não é o profeta, não é o missionário. Você é a resposta. Você é a resposta para a restauração da tua família. Você é a resposta para a cura das enfermidades da tua família. Você é a resposta para essa geração. Nós não podemos ficar passando essa responsabilidade para as outras pessoas. Vença os ladrões da fé e tome posse de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Está disponível para nós. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me fez ver que não basta a ousadia, não basta a coragem, se nós não exercitarmos a nossa fé. Então, Senhor Deus, que nesta manhã nós possamos identificar os ladrões da fé na nossa vida. Senhor Deus, que os nossos irmãos nesta manhã sejam impactados pelo poder do Teu Espírito Santo e que possam identificar os ladrões da fé em sua vida, Pai, e comecem a colocar em prática tudo aquilo que nós vimos nesta manhã,
para podermos estar caminhando em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada lar aqui representado. Nós colocamos realmente nas tuas mãos, Senhor, com ações de graças. Senhor, que essa semana nós possamos começar a colocar em prática isso que nós vimos nesta manhã. Que nunca mais, Senhor, passaremos em algum lugar sem manifestar o teu poder. Pai, que nós possamos impor as nossas mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Que tenhamos testemunhos disso, Senhor Deus. Que ao visitarmos uma pessoa, ela possa dizer: depois que você veio aqui, as coisas mudaram. Senhor, dá essa experiência aos meus irmãos. Dá essa experiência a mim, Pai. Em nome de Jesus. Querido Deus, toma nas tuas mãos a vida do pastor Lincoln, que está no sertão agora, Pai, evangelizando, manifestando o teu poder. Que os sinais, Senhor, que os sinais persigam o pastor Lincoln e aqueles que estão com ele. Que haja manifestação de curas, que haja manifestação do teu poder neste lugar, que nós possamos ouvir testemunhos da vida do pastor Lincoln, Pai, através desta viagem. O traz de volta em segurança é a nossa oração e o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.